Salve! Bom, esse vídeo aqui eu vou falar um pouco a respeito de um assunto que, na verdade, eu já estou um pouco atrasado, mas eu não me importo, em primeiro lugar, porque eu não sou jornalista, não sou não sou esse pessoal aí especializado em fazer fofoca. O meu canal é um canal voltado para a reflexão ou a flexão mental, né? Lógico, sobre as coisas, das coisas que a gente ouve e que a gente vê. E o que eu vou falar nesse vídeo aqui é a respeito do caso da Juliana, né? Aquela moça assistente de palco do Danilo Gentili que acusou o Otávio Mesquita de abuso sexual. Bom, com toda certeza vocês já devem ter visto o caso, porque já tem uns dias aí que praticamente só se fala disso, né? Foi o assunto, um dos assuntos mais comentados da semana. E a pergunta que muita gente faz, todas as vezes que eu vi pessoal falando sobre isso, as pessoas fazem a mesma pergunta, né? Por que depois de tanto tempo? Parece que faz 9 ou 10 anos que isso aconteceu, né? Alguns falam 9, outros falam 10. Eu já vi gente falando até 15 anos. Bom, mas ao que parece, aconteceu em 2016, né? Se foi em 2016, a gente está em 2025. Então, é 9 anos, né? Bom, enfim. E aí o pessoal pergunta, mas por que depois de tanto tempo ela foi fazer essa denúncia? E eu tenho duas ideias, duas hipóteses do porquê que ela fez essa denúncia depois de tanto tempo, né? Antes de falar, eu gostaria de dizer, de pedir para você compartilhar esse vídeo. Se possível, se inscreva no meu canal. Dê um like, né? Tudo isso para ajudar, para que a plataforma veja que esse vídeo é relevante, tá bom? Vamos ouvir aqui um pouco daquele rapaz, eu não sei exatamente se ele é, deixa eu acender. Eu não sei exatamente se ele é investigador, se ele é policial, enfim. Aquele Lordelo, né, que apresenta ou apresentava o programa policial lá na Rede TV. Vamos ouvir um pouquinho ele falando aqui. Eu não acredito, porque conheço o SBT, tá? Então eu não acredito que o RH do SBT não aceitaria uma denúncia. Em seguida, no domingo, uma fonte minha me manda um vídeo e o que me chama a atenção, ninguém se atentou por isso. Não sei nem se dá pra falar que é crime, que não é crime, Não, que é o mais recente, o caso da Juliana com Otávio Mesquita, não é? Situando aí quem tá por fora, quem não viu. Juliana, ex-assistente de palco do Danilo Gentili no De Noite, ela foi demitida do SBT há coisa de um mês. 2 meses, eu acho. Não é? Muito pouco tempo. E ela agora, ela faz uma denúncia seríssima dizendo que ela foi estuprada. Essa é a palavra que ela usa. Sim. Que ela sofreu estupro do Otávio Mesquita e que isso foi filmado, que tem provas, tudo. E tem uma cena bem constrangedora e bem desconfortante realmente do que ela alega ser um estupro. Tem uma parte que ele pega no seio dela, tem uma parte que ele mas ele tá vendado, não é? Tá ele vendado não tá de ponta cabeça. Vendado de ponta cabeça, ele não estava enxergando. Ele diz que isso tudo foi combinado antes, que fazia parte de uma brincadeira, que ele ia descer de Batman, um Batman desastrado ali, que ele ia agarrar a Juliana. Isso tudo ele diz que foi combinado antes, não é? E ela traz agora a denúncia. Então, a primeira dúvida que acontece é por que
tanto tempo depois, não é? Ela vem levantar essa questão, por que não foi Esse questionamento aqui é um questionamento que muita gente faz, né? Por que tanto tempo depois? Por que demorou tanto? E blá blá blá. E aí tem uma coisa interessante que o Lordello ele vai falar. falado antes. E em cima desse tanto tempo depois, você tem novidade, né, doutor? Sim, vamos lá. Eu, quando fiquei sabendo do caso, é um caso chocante, né? É uma acusação de uma artista que trabalhou no SBT durante muitos anos. E é um caso chocante. E aí eu esperei até sábado, que eu tenho, sou É uma acusação de uma artista. mais tranquilo, para estudar o caso. Então eu fui procurar inicialmente ler qual a acusação que o advogado dela fez. E o que me chama a atenção, e aí você pode procurar na internet, só eu que falei, ninguém se atentou por isso. Esse programa aconteceu dia 25 de abril de 2016. E na época, a acusação é de crime de estupro, como você falou, DVD. Só que em 2016, o crime de estupro era o chamado crime de ação pública condicionada a uma representação. O que é isso? Vou tentar explicar de uma maneira simples. Você tem o crime de ação pública incondicionada. O que é isso? O delegado pode investigar sem a vontade da vítima. O delegado sabe do caso, instaura inquérito para apurar. Só que naquela oportunidade, o crime de estupro, que eram os crimes de violência sexual, depende da vontade da vítima. Sem a vontade da vítima, não tem apuração. E essa vontade ela é traduzida numa representação. O que é representação? É uma folha de papel, representação. Exemplo, eu, Juliana, papapá, represento pela instauração de inquérito policial contra o seu Otávio Mesquita, papapá. Só que essa representação ela tem um prazo de 6 meses. 6 meses e um dia, acabou, você perde o prazo. E 10 anos depois... Não, você entendeu? Então, o advogado dela não prestou atenção nisso. Que a lei mudou depois, né? A lei mudou em 2018, transformando o crime de ação pública condicionada para incondicionada. Então, 2018 para cá, aconteceu isso. O delegado instaura e vai localizar a vítima. Então, exemplo, uma câmera de segurança pegou uma mulher sendo estuprada, a mulher saiu, o delegado viu aquilo, já instaura na hora. Antigamente não podia. Você precisa da vítima e perguntar para a senhora quer? Quero. Assina aqui, o delegado vai apurar. Por exemplo, os crimes contra a honra, calúnia, injúria e difamação. Hoje é crime de representação. Você tem alguém te xingou na internet, alguém te xingou na rua. Você tem 6 meses para representar. 6 meses e um dia, acabou, não tem mais crime. E outro detalhe, no caso dela, que é 25 de abril de 2016, venceria a representação em 25 de outubro de 2016. A partir disso, acabou. Essa é a minha opinião. Não cabe nem indenização, então. Bom, a indenização é outra pergunta interessante sua, DVD. 5 anos. Também passou do prazo. Você não pode pedir indenização depois de... A lei determina um prazo para você pedir indenização. Então tudo tem prazo no direito. Exemplo, ação trabalhista tem prazo para entrar. Perdeu o prazo, você não pode mais entrar. Em seguida, no domingo, uma fonte minha me manda um vídeo que seria de 2021, que eu acho que eu mandei para vocês. Acho que mandou. Vídeo. Tem o segundo vídeo, né? Ele tem som, esse vídeo. A gente tá com ele aqui. Tá com ele aqui, ó. Então, Aqui eles vão mostrar o vídeo, né? Vocês não vão ver porque eu não vou passar aqui no meu canal, porque vai que eles, né? Mas ele tá mostrando um vídeo onde a Juliana ela tá passando a mão no Danilo Gentili, na bunda do Danilo Gentili. Nádegas pro Danilo. Ele não gostou. Aí ela vai e volta. De novo. Dá um pula pirata nele. Então a pergunta que eu faço pro nosso público aqui. Qual a diferença da atitude dela para a atitude do Otávio Mesquita? Sim. Então eu chamo isso... Exemplo, isso eu chamo de brincadeira de mau gosto. Tá. Ele não tem cunho sexual. Qual a diferença do que ela fez para
o que o Otávio Mesquita fez. Ele vai dar o que ele entende, né? Qual é a diferença na visão dele. Eu vou dizer qual é a diferença na minha visão. A diferença na minha visão é que, no caso do Danilo Gentili, ele se incomodou no momento, né? Mandou para algum lugar, né? Mas não levou isso adiante. Aliás, eu acho que esse é um erro muito grande que os homens cometem hoje em dia, de não levar essas brincadeiras que as mulheres fazem com eles adiante, né? Encarar isso como algo, sei lá, como uma simples brincadeira, né? Por quê? Porque elas dizem o tempo todo que querem ser tratadas igual homem, né? Então, se elas querem ser tratadas igual homem, você tem que tratar ela igual homem, elas igual homem, né? Você deixaria um homem passar a mão na sua bunda? Não, né? Provavelmente você daria um murro na cara dele, né? É lógico que pelo fato dela ser mulher você não vai agredir, mas você pode recorrer à polícia, por exemplo, né? Ah, ela me assediou, enfim, né? Por quê? Porque pode ser que seja a única maneira dessas mulheres acabar com dessas mulheres se colocarem no lugar delas, né? E respeitar os homens da mesma forma que elas exigem respeito, né? Como se os homens não as respeitassem, mas enfim, elas dizem que não respeitam e tal. Então, tá na hora dos homens começarem a ver esse tipo de comportamento, esse tipo de brincadeira, como com os olhos, uma visão mais séria da coisa, tá? Afinal de contas, como elas mesmas dizem, né? Os tempos mudaram, né? A sociedade tem que mudar, né? E os homens também têm que mudar, né? Então os homens têm que deixar de ser otário, tá? Então essa é a diferença. É ela, entre aspas, teoricamente, viu como um crime, um ato criminoso, né? O Danilo Gentili não. Ele viu como uma brincadeira de mau gosto. E aqui, o Jorge Lordello, ele também está dizendo isso. Ah, é uma brincadeira de mau gosto. É uma brincadeira de mau gosto porque não foi o contrário. Porque se fosse o contrário, seria crime, né? Então, nessa parte você já vê que esse negócio de igualdade é uma farsa, é uma palhaçada, né? Eu quero igualdade, mas aí você mete a mão na bunda de um cara, você é mulher, mete a mão na bunda de um cara, é brincadeira. No máximo, uma brincadeira de mau gosto. Mas se é o cara que passa a mão na bunda da mulher, aí é estupro, né? Então, cadê a porra da igualdade? Não tem, né? Então, a igualdade que essa mulherada prega é pura hipocrisia, é pura palhaçada, e você que é homem tem que deixar de ser otário e parar de acreditar nessa conversa fiada. Cunho sexual. Eu quero explicar. Inclusive o Otávio Mesquita, ao se defender, ele usa esse termo. Foi uma brincadeira de mau gosto, que na época já era de mau gosto, mas hoje eu nunca... Porque você assistindo é ruim de ver. Você fica desconfortável. Ambos são desconfortáveis, assim, nossa, vai. Você vê que É ela mau gosto, você vê que ela não tá confortável. No entanto, aqui já é os caras fazendo média, como sempre, né? Tem que fazer uma médiazinha para agradar o público deles, o público feminino deles, né? Porque provavelmente tem mulher assistindo o programa, então eles têm que fazer uma média. Ai, foi uma brincadeira, ai, desagradável, não sei o que, blá, 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 blá. Mas eu tenho certeza que quem assistiu deve ter morrido de dar risada, né? Estão falando que foi desagradável agora porque, né, a empoderada, a militantezinha, né, tá fazendo escarcéu dizendo que foi abuso, né? Bom, enfim. Na época que isso aconteceu, ninguém falou nada.
Pois é. Eu nunca tinha visto alguém Mas é se uma mostrar crítica, é uma incomodado. crítica, isso. Não causou nenhum incômodo, não causou nenhum desconforto. Que nem a gente tem vídeos que acontecem de repente. Tem um vídeo, por exemplo, do programa do Ratinho, onde ele chuta a menina numa brincadeira, ele chuta a menina. Aquilo, na semana que aconteceu, pegou mal, todo mundo falou. Sim. Isso daí aconteceu E ninguém e falou. ninguém se falou nada. A gente não sabe se ela pode ter ficado incomodada, que a questão que ela fala que ela tava, né, na empresa, que não deixaram ela denunciar na época, etc. Acho que, enfim, isso a gente não tem como saber. Sim. Mas realmente é interessante esse negócio. Porque você comentou da lei, eu realmente ninguém falou em lugar nenhum, mas eu li isso agora à noite, não sei onde eu tava. Eu sei que eu tô mexendo no celular e alguém tinha comentado dessa lei que tinha mudado e que estavam vendo ainda se ia valer ou não. Não, veja bem, a representação era da época, ela perdeu o prazo. Então Agora, não tem como não tem voltar, fazer. não tem como voltar. Agora, doutor, ela não pode alegar, por exemplo, de eu falei, eu pedi para a empresa e eu não fui. Não me deixaram levar isso à frente, não me deixaram fazer uma representação, não me deixaram fazer uma denúncia, porque tanto eu quanto ele éramos funcionários da mesma emissora e ele. Um cara muito mais famoso, muito mais conhecido, com muito mais prestígio que ela. Ela não pode alegar isso? Que ela não fez a denúncia porque foi impedida? Vamos lá, boa pergunta. Primeiro, que na esfera policial ela não depende do SBT. Ela vai sozinha e faz a denúncia, se ela quiser, se ela quisesse na época. 2, se a empresa não recebe uma denúncia no RH, coisa que eu não acredito, porque conheço o SBT, eu sempre soube, nunca conheci o Silvio Santos, mas eu soube da seriedade dele em gerir a empresa, que ele gera a empresa como tratava os funcionários como família, tá? Então eu não acredito que o RH do SBT não aceitaria uma denúncia, tá? Eu também não acredito nisso. Mas ela poderia ter ido na Justiça do Trabalho. Ela poderia ter feito algo contra ele se ela quiser, mas ela não quis. Ok? Mas o que eu quis dizer inicialmente é que ela perde o prazo. E depois eu recebo esse vídeo, né, que é um vídeo que tem a mesma conotação do que ela passou, que é a brincadeira de mau gosto. Eu queria dar um alerta para o nosso público que a brincadeira de mau gosto, depois com as mudanças legislativas, acabou. Você não deve encostar nas partes sexuais de ninguém. Tanto mulher com homem, homem com mulher, não pode. Tanto mulher quanto homem, tanto homem com mulher quanto homem não pode encostar nas partes íntimas de ninguém. Só que, se for uma mulher fazendo com um homem, em primeiro lugar, ele não vai denunciar, ele não vai encarar como algo criminoso, né? E mesmo que ele encarar, né, vai ter a questão do deboche, né, da zombaria, né? Vão começar a querer ridicularizar o cara. Ah, a mulher passou a mão na sua bunda, você não gostou? Acho que você não gosta de mulher, hein? Né? Então, esse negócio aqui que ele está falando funciona quando a vítima, entre aspas, é mulher. Porque se a vítima for o homem, foda-se. Encostou sem violência é crime de importunação sexual, pena de 1 a 5 anos. Encostou. Agora, os homens têm que começar a fazer valer essa situação aqui, a fazer virar crime quando eles são a vítima também. Né? Por quê? Porque eles não fazem valer eles não fazem valer a situação, né? Fazer virar crime. Né? Então não vira. Se você não reclama, né? Então encostou usando algum tipo de força, vamos supor, você está numa casa noturna, conversando com uma garota, você está ali, aí você segurando os braços, tenta dar um beijo, ela não quer, aí você segura e pega e dá um beijo. É crime de estupro hoje em dia. Vamos lá, a pergunta que todo mundo faz, né? E que eu não vi ninguém respondendo até agora. Por que ela esperou tanto tempo para fazer a tal denúncia? Bom,
Na minha humilde opinião, tem duas razões. Quais são as duas razões? A primeira razão, na minha opinião, é a mais óbvia, é que, e aí eu vou dar o exemplo do Murilo Couto e do Léo Lins. O Léo Lins foi demitido do SBT. Fizeram até uma despedida para ele, né? Que foi aquele fritada lá, que eu acho muito da hora, eu dou muita risada com aquele fritada, né? O Léo Lins foi demitido. O Murilo Couto, eu não me recordo se ele chegou a ser demitido ou se ele pediu para sair. Mas o fato é que ele saiu e seguiu a vida dele. Estão fazendo aí sucesso na internet, na televisão eu não sei porque faz tempo que eu não assisto TV, mas pelo menos na internet eles fazem muito sucesso, fazem show, né? Por quê? Porque os caras têm talento. Prestem bem atenção no que eu estou falando. O Léo Lins e o Murilo Couto saíram do programa The Noite, o mesmo programa que a Juliana trabalhava, e seguiram com a vida deles. Por quê? Porque eles têm talento. Agora vamos para a Juliana. Qual é o talento que a Juliana tem? Nenhum. O que ela era antes de ser, de trabalhar com o Danilo Gentili, que é um cara branco, hétero, que ela e a patota dela diz ser privilegiado. Eu digo a patota dela porque essa Juliana, ela não é nada mais do que uma militante. Sabe? Essas militantezinhas feministas? Pois é isso que ela é. E o que ela era antes do Danilo Gentili dar uma oportunidade para ela? Não era nada, não era ninguém. Não era famosa, né? Não tinha visibilidade nenhuma na mídia, não era nada, né? Então, ela foi mandada embora do programa do Danilo Gentili, foi desligada do SBT, né? Só que ela já tinha se acostumado com a fama. Quando ela viu que ela ia ficar no anonimato, ela entrou em desespero. E o que ela fez? Não, eu tenho que permanecer na mídia. E aí, ela pegou um bode expiatório para poder se manter na mídia. Hoje, tá todo mundo falando na tal Juliana. Puxa o histórico dela. O que ela fazia antes de trabalhar com o Danilo Gentili? O que ela fazia? Aí eu vi algumas pessoas aí da mídia chamando ela de comediante. Comediante. A comediante Juliana Oliveira, né, que eu vi, inclusive eu vi isso na matéria do G1. Né? Só podia ser o G1, né? O G1 adora essas militantes. Eles são militantes também. Aí tá lá, a comediante Juliana Oliveira, bababá, bababá. A comediante Juliana Oliveira, bababá, bababá. Que comediante? Que comediante? Eu vi um outro youtuber aí falando a produtora Juliana Oliveira. Hã? Produtora? Eu nunca tinha ouvido falar dessa moça antes dela trabalhar no Danilo Gentili. Alguém já parou para puxar o histórico dela? O que ela fazia antes de trabalhar com o Danilo Gentili? Ah, mas todo emprego é digno. Eu não tô falando disso não, filho. Eu tô falando que antes dela trabalhar com o Danilo Gentili, ela era uma pessoa comum, uma pessoa normal. Ela não era famosa. Então, para que ela não desaparecesse da mídia, né?
O que ela fez? Ela pegou um negócio que aconteceu há 9, 10 anos atrás e trouxe para agora. Né? E hoje todo mundo está falando na Juliana Oliveira. Né? Quanto que vocês querem apostar comigo que daqui a pouco essa moça ela vai estar trabalhando na Record ou na Globo? Ou no mínimo, ela vai ser chamada para participar daqueles reality show, né? Como é a Fazenda, Big Brother, né? É simples assim. Ela simplesmente não quis ser desligado da fama, né? Danilo Gentili deu uma oportunidade para ela, né? Ela era assistente de palco, tá? Ela era assistente de palco, ela não era comediante porque ela não tem talento nenhum para comédia, tá? Ela não era produtora porque eu nunca vi ela produzir nada, né? Então assim, ela era assistente de palco. O Danilo Gentili deu uma oportunidade para ela, se eu não me engano, no CQC, ainda quando eles estavam na Band. Né? Mas de qualquer forma, quem deu a oportunidade para ela foi o Danilo Gentili. Antes disso, ela vivia no anonimato. Né? Então, e aí, quando foi pro SBT, ela começou a participar de vários programas do SBT. Né? Eu cheguei a ver ela algumas vezes no programa do Silvio Santos lá, né, Pontinhos, enfim. Então, ela tava assim, né, no auge da popularidade, né, e quando ela percebeu que ela ia ser apagada da mídia, porque ela não tem talento, ela não tem talento, para se manter na mídia, ou você tem talento, né, que na verdade para você se manter na mídia você só precisa ter talento se você for homem. Se você for mulher, sei lá, você pode se envolver com um Pelé da vida, né? Quando eu digo um Pelé da vida, vocês estão entendendo, né? Lógico, o Pelé já morreu, mas eu tô falando. Ou você se envolve com um cara da mídia, né? Depois, né? Fica, fica famosa por, por associação, como dizem, né? Ou você faz o que a Juliana fez, né? Acusa um otário aí qualquer, famosão aí, de abuso sexual, né? Vão abraçar e beijar você pro resto da sua vida e pronto. Né? Você só precisa ter talento se você for homem. Se você for mulher, basta fazer se vitimizar, né? Acusar alguém de abuso, de assédio, pronto. Vai ser chamada pra fazenda, pro Big Brother, pronto, ficou famosa. Então, é isso. Murilo Couto e Léo Lins, eles saíram do SBT e deram continuidade na vida deles. Né? Por quê? Porque os caras têm talento. A Juliana não tem talento. O que ela fez? Vou acusar alguém. Vou acusar um macho branco, hétero, privilegiado, de abuso sexual. É o que tá dando mídia hoje. Né? Você vê a Mariana Ferrer, a ex-Paquita da Xuxa, a Nájila Trindade, né? É assim que elas conseguem algum tipo de fama, né? Acusando falsamente. E o segundo motivo que fez com que ela fizesse isso depois de tantos anos é o seguinte: tem uma lei aí que aprovaram, se eu não me engano, em 2020, e se eu não me engano foi criada por um deputado da direita. Prestem atenção, um deputado da direita criou essa bosta e o Bolsonaro aprovou, o Bolsonaro sancionou,
que diz que o crime de abuso sexual não prescreve mais. Aí você vai dizer, ah, mas isso é bom. Olha, isso é bom se for verdade. Agora, e se não for? Se for uma falsa acusação? E aí? Como é que o cara vai provar que ele é inocente? No caso de uma falsa acusação, óbvio. Aí você vai falar assim, ah, mas também não tem como ela provar que o cara é culpado se ele é inocente. Ok, só que a questão é, ela não precisa provar. Porque também tem uma lei que foi sancionada no governo do Bolsonaro, que diz que a mulher, a palavra da mulher serve de prova. Então, isso tudo foi no governo de direita, tá? No governo do Bolsonaro. Graças a quem? Damares Alves. Damares Alves. Inclusive, mais uma vez, eu vou lembrar aqui que graças a Damares Alves nós temos uma lei chamada Mariana Ferrer, que foi uma mulher que fez uma falsa acusação contra um homem. Então, a Juliana Oliveira se aproveitou dessa lei, né? A palavra da mulher já serve de prova, o crime não prescreve, então eu posso, né, qualquer hora do dia, da noite, depois de 352 anos, eu posso acusar um cara, né? Vou acusar quem? Ah, vou acusar o Otário Mesquita, porque, né, afinal de contas tem um vídeo lá onde ele tá me agarrando, né? Eu faço o meu showzinho, dou a minha versão, né? E a minha palavra vai prevalecer, por quê? Porque eu sou mulher, sou negra, né? Pronto, tá feito. Beleza? Então esses são os dois motivos pelo qual a Juliana Oliveira esperou tanto tempo para fazer essa denúncia de abuso sexual, né? O primeiro motivo é que ela não queria ser apagada da mídia, né? Ela não queria ser apagada da mídia. Como ela não tem talento nenhum, o jeito de continuar na mídia é fazer uma falsa acusação contra um macho branco hétero privilegiado, né? E toma cuidado, hein, Danilo Gentili. Você, Murilo Couto, Léo Lins, toma cuidado, hein? Quem garante que ela não pode fazer uma falsa acusação contra vocês? Tomem cuidado. É isso, pessoal. Fui.